Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa, lá na página 48 do Manual do Aluno, onde nós vamos falar sobre os contos africanos. O que seriam os contos africanos? São narrativas que revelam as tradições, as crenças e os costumes de um povo da África. Na página 49, nós temos um conto africano, o baú de história de Anassi. Eu vou contar esse conto para vocês e vocês vão voltar depois e vão lê-lo novamente, porque nós vamos utilizar esse conto para responder as nossas perguntas, ok? O que acontece nesse conto? Houve um tempo que todas as histórias, elas pertenciam a Niame, que era o deus do céu, e ele trancava essas histórias dentro de um baú, e ninguém mais tinha acesso a essas histórias além dele. Anassi era um ser que era metade aranha e metade homem. Ele não concordava com isso. Ele queria que todos os humanos tivessem acesso a essas histórias. O que ele fez? Ele fez uma teia gigante e subiu até o céu para falar com Miami, para que ele liberasse essas histórias. Miami riu dele e propôs um desafio para ele. Ele iria conceder esse desejo a Nassi se ele conseguisse capturar 3 coisas. Ozebo, que era um leopardo que tinha dentes terríveis. Neboro, que era um maripondo que picava, era igual ao fogo. E Moatia, que era uma mulher que somente as mulheres conseguiam ver. Nenhum homem tinha visto ela. Anassi, ele concordou com esse desafio e foi realizá-lo. Chegando aqui na Terra, ele encontrou Ozebo, o leopardo que tinha dentes terríveis. Muito esperto, ele propôs um desafio para ele, que ele amarrasse o pé do leopardo no cipó e em seguida o leopardo fizesse o mesmo com ele. Só que, o que o leopardo pensou? Que ele seria uma presa fácil, preso. Então ele concordou, mas o que ele não contava é que Anassi amarrou primeiro ele. E Anassi, muito esperto, o que ele fez? Ele amarrou o leopardo no tronco, porém ele não soltou, ou seja, ele capturou o leopardo. Depois de capturar o leopardo, ele seguiu para a segunda parte do seu desafio, que era encontrar Neboro, o maripondo que quando picava igual fogo. O que ele fez? Ele pegou um pote de água e jogou no enxame onde os maripondos ficavam. O que ele fez? Ele pegou e falou para os maripondos entrar dentro do pote para que eles se protegessem da chuva e não molhassem as suas asas. Os maripondos entraram dentro do pote e ele fechou o pote, capturando-os. Tendo 2 dos seus desafios já cumpridos, o que ele fez? Anassi, ele foi atrás de Moatia, a mulher que o homem não conseguia ver. O que ele fez? Como ele era homem, ele também não ia conseguir ver ela. Então, ele pegou uma boneca de madeira, passou cola nela e colocou aonde normalmente ela costumava dançar. Do lado, ele colocou um prato de inhame. A Moatia, ela apareceu e foi e comeu o inhame. Para agradecer, ela achou que essa boneca era uma mulher e foi e abraçou essa boneca. O que aconteceu? Ela ficou presa nessa boneca. Tendo seus 3 desafios cumpridos, o Anassi, ele pegou e voltou lá para o céu e entregou a Miami os 3 desafios. Miami, ele ficou muito surpreso porque ele achava que Anassi, ele não iria conseguir realizar esses 3 desafios. Só que Miami, ele pegou e cumpriu a sua palavra. Ele entregou o baú com todas as histórias a Anassi. Anassi pegou esse baú e voltou aqui para a Terra. Chegando na Terra, o que ele fez? Ele abriu esse baú e as histórias se espalharam para o mundo inteiro. Gostaram do nosso conto? Lá na nossa página 48, nós vamos começar a resolver nossas atividades. Lá na página 48, nós temos a pergunta número 1, que fala o seguinte: a partir dos contos que você já conhece, Emília conseguiu deduzir que o conto africano é uma história, primeiro quadradinho, longa, com muitos personagens e situações diversas. A nossa história, o nosso conto que a gente acabou de ler, ele foi longo? Não. Com muitos personagens? Não, ele teve somente 5 personagens. Em diversas situações? Não. A nossa história correu em todo só de uma situação. Agora o nosso segundo quadradinho. Breve, que contém poucos personagens e poucas situações a serem resolvidas. A nossa história foi breve? Foi. Teve poucos personagens? Sim, ela só teve 5 personagens. E poucas situações a serem resolvidas? Sim, a nossa história, ela girou só em torno de um acontecimento. Então, nós vamos assinalar essa alternativa. Agora, lá na pergunta número 2. Os contos são textos narrativos. Por isso, podemos dizer que eles contêm, primeiro quadradinho, narrador, personagem, espaço entre os acontecimentos e tempo
Sim, o nosso conto, ele teve um narrador, ele teve personagem, ele teve um espaço entre os acontecimentos e ele teve um tempo, o começo, o meio e o fim. Então, nós vamos assinalar essa alternativa. Agora, o nosso segundo quadradinho, versos, estrofes e rima. Não, isso daqui é característica do poema. Agora, nós vamos lá na nossa página 51 com Hora de Explorar o Nosso Texto. Lá nós temos a pergunta número 1. Entre os elementos que mostram o baú de história de Anassi, é uma história originada de uma cultura diferente da nossa estão. Letra A presença de um Deus que não faz parte da nossa crença, do povo, do nosso território. Como que era o nome desse Deus? É Niame, ele é o Deus do céu. Letra B. Os nomes dos personagens que aparecem da nossa história, que não são comuns em nosso país, como tal. Como que era o nome dos nossos personagens que não fazem parte da nossa cultura, que é Niame, Ozebo e Moatia. Lá nós temos também a pergunta número 2. Ao ouvir a história, Marina percebeu que ela explica. Nós vamos deduzir o que ela explicou aqui. A origem de Niame, o Deus do céu. Não explicou a origem dele. O segundo quadradinho. Como os seres humanos passaram a conhecer a nossa história? Sim, explicou como os seres humanos passaram a ter acesso às histórias. O nosso terceiro. O surgimento da criatura como Ozebo, Meboro e Moatia. Não explicou. Agora, nós vamos virar a nossa página lá na 52, onde nós temos a letra C. A letra C, ele pede pra gente identificar o protagonista, ou seja, o principal da nossa história, e o antagonista, aquele que tenta impedir o protagonista de realizar algumas ações. Lá nós temos o primeiro quadradinho. Anassi é o personagem protagonista, pois é responsável por realizar as atividades impostas e conquistar as histórias para os seres humanos. Até aí está correto, vamos continuar lendo. Yami é o personagem antagonista, pois ele impede, a princípio, de Anassi ter a história. Sim, esse é verdadeiro. Vamos analisar os próximos. Yami é o personagem protagonista. Não é, então já não é. O nosso último, Ozebo, Mamboro e Moatia são protagonistas e Miami, o Deus do céu, o antagonista. Não, está errado também. Agora nós vamos lá pela 4. A número 4, ele pede algumas características dos personagens principal, o protagonista, as características de Anassi. O que ele foi? Ele foi inteligente, ele foi ágil, ele foi esperto. Vocês podem colocar outras qualidades dele também. Lá no número 5, o que ele pede? Ele pede para a gente ler as informações a seguir e ligá-las classificando adequadamente de acordo com a parte do conto que se refere. Lá nós temos a situação inicial, que é a introdução do nosso conto, o conflito, que é a situação que deve ser resolvida durante o nosso conto, e o desfecho, que é o final do nosso conto. Agora nós vamos ler os nossos quadradinhos e ir ligando elas. Situação inicial. Nós vamos começar pelo primeiro quadradinho. A Anassi conquista baú das histórias e esse modo os seres humanos passaram a conhecê-la. Não, isso daí já foi o final do nosso conto, então não é. O segundo, Anassi pede as histórias a Miami para compartilhar para o ser humano. Sim, é esse. Isso daqui acontece lá no começo do nosso texto, ou seja, foi a introdução. O nosso segundo, conflito que deve ser resolvido ao longo do nosso texto. O primeiro, Anassi conquista o baú de histórias e desse modo os seres humanos passaram a conhecê-las. Não, isso daí a gente já viu que é o final, então não é esse. O segundo a gente já viu que é a situação inicial, agora nós vamos dar para o terceiro. Miami impõe a Anassi 3 condições para que ele consiga o baú de histórias. Sim, é esse é o nosso conflito que acontece na nossa história. Agora o desfecho, que é o final, o que acontece? Lá no final acontece que o Anassi, ele consegue conquistar o baú e passa a compartilhar essas histórias com todos os seres humanos, ou seja, é o nosso primeiro quadradinho. Na nossa página 53, nós temos a número 6, com a letra B, onde ele pede para identificar que no texto há alguma parte que identifique aonde que a história se passa. No nosso texto não há, mas a gente, quando lê, percebe que uma parte dela aconteceu lá no céu e a outra parte aqui na terra. Já na número 7, nós vimos durante o nosso conto que algumas palavras que tem lá, a gente não usa no nosso cotidiano, como marimbondos, inhame e oferenda. Ele pede para identificar nas nossas ilustrações o que é cada um. O marimbondos, o que é? Ele é aquele um que parece uma abelha. O inhame, ele é um legume que normalmente a gente usa para fazer sopa. Então é lá o nosso último. E a oferenda foi a oferenda que Anassi levou lá para Yami, que são a nosso leopardo, os nossos marimbondos e a nossa mulher que nenhum homem viu. Então ficou oferenda, marimbondos e inhame.
Agora nós vamos lá para número 8. Anassi, para conseguir o baú de história de Yami, precisava cumprir algumas tarefas, entre elas prender um leopardo, o que ele conseguiu. Por qual razão o leopardo deixou-se prender por Anassi? O que o nosso leopardo pensou? Que quando chegasse a vez dele, Anassi ele seria uma presa mais fácil por ser devorado. Ele só não contava que Anassi não iria soltar ele. Lá nós temos também a número 9. Anassi utilizou uma estratégia diferente. Ao final de cada uma, dizia que a presa estava pronta para encontrar Yami, o Deus do céu. O que ele queria dizer com isso? Que ele cumpriu mais uma missão. Agora nós vamos virar a nossa página. Lá na página 54 nós temos a pergunta número 10. Na pergunta número 10 ele pede para a gente pegar, ler as frases que nós temos abaixo e identificar a palavra que seja sinônima, ou seja, que o significado dela seja semelhante àquela que está em destaque e assinalar a opção. Lá nós temos a letra A. Anassi, meio homem, meia aranha, decidiu tecer uma teia gigante para conseguir chegar até o céu e impedir para Yami suas histórias. Tecer, o que significa? Ele costurou, arrumou ou ele confeccionou. Ele confeccionou uma teia gigante. A B. Anassi aceitou o desafio e partiu, prometendo cumprir as 3 tarefas impostas. Se elas foram impostas, elas foram obrigatórias, opcional ou fáceis. Elas foram obrigatórias. O sebo, o leopardo de dentes terrível, não se importou em divertir-se com sua presa antes de devorá-la. O que seria a nossa presa? Seria inimiga, amiga ou comida? Foi a comida. A D. Sua estratégia para que os mariponsos que picam como fogo foi a seguinte. O que seria a estratégia? É uma arte militar, é uma técnica ou uma noção? É uma técnica. Lá no número 10, nós vimos que o nosso conto, ele apresentou alguns fatos sobrenaturais, ou seja, aquilo que não é real. Então, lá, ele pede pra gente identificar esses fatos que foram sobrenaturais. Já na nossa página 56 da apostila, nós vamos falar sobre o uso do são com C cedilha e são com S. Quando nós utilizamos o são com S? Quando o nosso verbo termina com ender, verter ou pelir. Exemplos, observe a nossa palavra. Compreender termina com ender, então é com S. Converter termina com verter, então também é com S. E pelir, que também é com S, porque termina com pelir. Lembrando que isso daqui são os nossos verbos, elas não estão conjugadas. Agora nós vamos ver com o C cedilha. Quando o nosso verbo termina com ter ou torcer. O exemplo que nós temos é deter ou contorcer. Lá na página 56 nós temos uma frase. Observe só essa frase. Anassi tinha compreensão do que deveria fazer para obter o poste da sabedoria. Observe a palavra compreensão. A nossa palavra compreensão, o verbo dela é compreender. Então, ela termina com ender. Ela deveria ser escrita com S, não com C cedilha. Então, nessa atividade, ele pede para identificar a palavra que está escrita errada. Observe que é a palavra compreensão, porque ela deveria ser escrita com S. O que vocês vão fazer lá no número 2? Vocês vão circular essa palavra e vão reescrever essa frase. A frase não é somente a palavra. Colocá-la da forma correta, ou seja, com o S. Depois, nós temos a número 3. Por que você acredita que o autor do trecho acima confundiu na escrita dessa palavra? Porque compreensão e compreensão têm o mesmo som. Porque compreensão e compreensão têm um som diferente. Elas possuem o mesmo som. Então, nós vamos assinalar a primeira alternativa. Lá na número 4, observe que nós temos a coluna da coluna esquerda com os verbos e já da direita com o substantivo. Nós vamos conjugar eles. Compreender ficaria compreensão. Converter ficaria conversão. Repelir ficaria repulsão, deter ficaria detenção e contorcer seria contorção. Lá agora número 5. As palavras da coluna esquerda na atividade anterior pertencem a qual classificação gramatical? Elas são substantivas ou são verbos? Observe que elas terminam com er e ir, elas são verbos.
Agora, número 6. A coluna da direita, elas são substantivos ou são verbos? Elas já são substantivos. Na número 7, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar a nossa atividade da página da atividade do número 4 e vão escrever lá os verbos que terminam com ender, verter e pelir. E os substantivos que são escritos com S, eles são com S. Agora, lá na próxima, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão observar a atividade 4 e vão escrever os verbos que terminam com ter e torcer. E os substantivos que são escritos com são com C cedilha. Agora, nossa número 8, ele pede para a gente completar o nosso quadro explicativo. Os substantivos derivados do verbo que termina com são escritos com S, são com S. Quais são a terminação? Ender, verter ou pelir. Os nomes derivados do verbo que terminam em ter e torcer são escritos com são com C cedilha. Lá no nosso número 9, ele pede para observar o nosso verbo que está entre parênteses e ver se a gente vai acrescentar o sufixo são, só que nós vamos ter que observar se esse são vai ser com C cedilha ou se ele vai ser com S. Para isso, nós vamos observar o final desses verbos. Distorcer ficaria distorção, porém nós vamos ver se distorcer termina com qual? Termina com torcer. Então, distorção será escrito com C cedilha. O nosso próximo, estender, ficaria extensão. O nosso estender termina com ender. Então, vai ser extensão escrito com o nosso S, a C. Obter. Observe que obter termina com ter. Então, vai ficar obtenção com o nosso C cedilha. O próximo é torcer. Torcer termina também com o nosso torcer, então ele tem terminação com o nosso C cedilha, ficaria torção. E lá a nossa E, expelir, ficaria expulsão, só que expelir termina com pelir, então expulsão será também com o nosso S. Agora nós vamos falar sobre os pronomes interrogativos, que são aqueles que nós utilizamos para formular perguntas de forma direta ou indireta. Lá na nossa página 60, nós temos um quadro com esses pronomes, que são qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, que e quem. Lá na nossa página 59, nós temos uma atividade. O que nós vamos fazer? Nós temos um quadro lá no número 2. Nós teremos que encontrar esses pronomes interrogativos. O nosso primeiro é qual. Qual é um pronome interrogativo? Sim. Então, nós vamos circular ele. Meu é um pronome interrogativo? Não. Quem é um pronome interrogativo? Sim. Pai é um pronome interrogativo? Não. Quantos é um pronome interrogativo? Sim, então nós também vamos circular eles. Céu é um pronome interrogativo? Não. Chuva é um pronome interrogativo? Não. E que é um pronome interrogativo? Sim. Então nós vamos circular qual, quem, quantos e que. Os nossos pronomes interrogativos, eles podem passar ideia e transmitir de identidade ou quantidade. Lá na nossa página 60, nós temos o exercício número 3. O exercício número 3, ele pede para a gente identificar nas frases os pronomes que estão em negrito, se ele é de identificação ou se ele indica quantidade. Então, lá nós temos a letra A. Qual foi a armadilha que deu mais trabalho para não se preparar? O pronome que está em negrito é qual. O qual, ele é de quantidade ou de identificação? Ele é de identificação, porque ele quer identificar qual que foi a armadilha que deu mais trabalho. Lá na B, quantos marimbondos foram pegos por Anansi? O quantos, que está em negrito, ele é o quê? Ele é de quantidade, porque ele quer saber a quantidade de marimbondos que foi pego. Lá na C, que frase Anansi dizia sempre a cada armadilha que foi dado certa? Ele quer identificar, ele quer saber qual que é a frase que ele sempre falava. E a nossa D, quem espalhou as histórias pelo mundo? Anansi ou Miami? Ele também quer identificar quem que foi. O nosso pronome que está lá é quem. Então também transmite ideia de identificação, porque ele quer saber quem que foi. Lá na nossa página 62 da apostila, nós temos um conto, Os Dois Reis de Gondar. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler esse conto, eu vou explicar esse conto para vocês, depois vocês vão voltar e vão lê-lo novamente, porque nós vamos utilizar ele para responder as nossas perguntas. Então, o que acontece no nosso conto? Há muito tempo atrás, havia um caçador que estava perdido na floresta. Ele acabou indo para um vilarejo bem simples e bem pobre. Lá, ele viu um senhor que estava sentado na calçada e perguntou a esse senhor se ele sabia o caminho para a cidade
cidade de Gondar. O Senhor explicou o caminho de como chegar até lá, porém esse Senhor ele ficou muito preocupado. Por quê? Porque já estava anoitecendo e a floresta à noite era muito perigosa. Então esse Senhor pegou e ofereceu a sua casa para esse caçador passar a noite. E de manhã ele seguia a sua viagem. O caçador concordou. A casa lá era bem simplesinha, igual ao vilarejo. O que acontece? Lá, nem na casa desse Senhor, nem móveis tinha. Só tinha uma cama. E esse Senhor ofereceu a sua cama para o caçador passar a noite. O caçador aceitou. Esse Senhor também matou a sua melhor galinha para fazer uma canja para o hóspede. Amanheceu e o nosso caçador queria seguir a sua viagem, só que ele ficou com muito medo de se perder na floresta novamente. Então ele propôs ao nosso Senhor que ele fosse com ele para a cidade de Gondar. O Senhor concordou, porém ele queria muito conhecer o rei. O nosso caçador concordou de levar ele até o rei. O nosso caçador com o nosso Senhor seguiram a viagem, que era muito longa, mas o nosso Senhor ele estava muito preocupado em saber como que ele iria reconhecer o rei. Então o caçador explicou que ele iria reconhecer o rei através de como que um rei era tratado. Chegando na nossa cidade, o nosso caçador pegou e cumpriu seu combinado, levou o nosso Senhor para conhecer o nosso rei. Porém, quando eles chegaram já no castelo, todo mundo ajoelhou-se a ele. Eles entraram no castelo e foram direto para um banquete. E lá aconteceu novamente. Todo mundo se ajoelhou a ele. E o Senhor não estava entendendo nada. Ele pegou e perguntou, mas afinal, quem que é o rei? Sou eu ou é você? Aí o caçador explicou, revelou a sua identidade, que ele era o rei. Mas o caçador falou que o nosso Senhor também era o rei, porque ele trata muito bem mesmo a pessoa que ele não conhece. Isso é muito raro. Então lá começou uma linda e grande amizade. A partir da nossa página 64 vai começar as nossas perguntas. Lá nós temos a pergunta número 1. Leia as opções a seguir e assinale o ditado que expressa um aspecto do conto Os Dois Reis de Gondar. Primeiro quadradinho. Devagar se vai mais longe? Não. Esse daí não cabe ao nosso ditado. O nosso segundo, as aparências enganam. Sim, por quê? Porque o nosso Senhor, ele achou que o nosso caçador era só um sujeito simples que estava perdido. E, na verdade, ele que era o rei que ele tanto queria conhecer. O nosso terceiro, de grão em grão, a galinha enche o papo. Não, também. Agora, a nossa B. Explique por que o ditado popular, assinalado no mito anterior, pode ter relação ao conto africano. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele simplesmente achou que o nosso caçador, ele era um sujeito simples. Só que, na verdade, ele era o próprio rei. Agora, nós vamos lá na 2. Na história, o personagem que recebe o rei na sua casa é chamado apenas de pobre homem. Mas suas atitudes demonstram que ele apresenta um comportamento nobre. Sim, porque, apesar dele não ter muita coisa, ele fez de tudo para o rei se sentir bem. Interesseiro, não, porque ele nem sabia que o nosso rei era o rei. E o último, egoísta. Não, em momento nenhum ele foi egoísta. Ele até deu a sua própria cama para o nosso rei dormir. Pergunta número 3. Nós sabemos que em uma história tem um narrador que conta a nossa história e os personagens que participam da nossa história. Agora nós vamos responder as nossas perguntas. O narrador da história, Os Dois Reis de Gondar, é observador ou personagem? Justifique a sua resposta. Ele é observador. Por quê? Porque ele não participa da nossa história. Agora B. Quais são os personagens protagonistas? Nesse texto nós temos 2 personagens protagonistas, que é o caçador e o pobre homem. Agora, lá na C, neste conto, há personagem antagonista, ou seja, aqueles que tentam impedir do nosso protagonista de fazer algumas ações. Por quê? Não há, por quê? Porque ninguém tenta impedir o nosso rei e o nosso homem de chegar até ao seu castelo. Então, não há. Agora, lá na nossa número 4, ele vai falar sobre o tempo e o espaço que acontece na nossa história. O espaço é o lugar. O tempo é se foi hoje, ontem, há quantos anos atrás. Lá nós temos a pergunta A. É possível saber o tempo, isto é, quando ocorreu a narrativa? Os Dois Reis de Gondar? Justifique sua resposta. É possível? Não é. Por quê? Porque no nosso texto, a única coisa que ele fala, que é lá no começo, que é há um certo tempo, então ele não deixa especificado que tempo é esse. Lá na B agora, qual é o espaço, ou seja, o lugar onde se passa a narrativa? A nossa narrativa começa onde? Em um vilarejo, só que ela vai terminar também lá no nosso palácio. Então é no vilarejo e no palácio.
Lá na nossa número 5, ele pede para observar essas imagens que nós temos, identificar se é a situação inicial, o desenvolvimento da nossa história ou é o desfecho, ou seja, o final da nossa história. A primeira imagem que nós temos é o nosso caçador e o nosso senhor indo para a cidade. A nossa segunda imagem, eles já estão no nosso banquete lá no castelo. E a nossa última imagem é o senhor dando milho para suas galinhas. Qual dessa é a situação inicial? É o senhor dando milho para as galinhas. O nosso desenvolvimento foi quando eles foram para a cidade, então já é a nossa primeira imagem. E o desfecho é lá quando eles estavam no castelo, no banquete, que o nosso caçador revelou que ele era um rei. Então ficou desenvolvimento, desfecho e situação inicial. Agora, lá no número 6, ele pede para a gente reler o nosso texto e achar os indícios que ficam no nosso texto, que o nosso caçador, ele era um rei. Então, nós vamos pegar, vamos ler esse texto novamente e vamos achar e vamos copiar esse trecho. Lembrando que um indício que ele deixa bem forte é quando as pessoas começaram a se ajoelhar a ele. Então, isso daí só acontece com um rei. Então, nós vamos pegar essas partes e nós vamos copiar aqui, tá bom? Agora, nós vamos virar a nossa página lá na número 7. Na número 7, nós temos algumas palavras que nós não utilizamos no nosso dia a dia, porém estavam no texto. Ele pede para a gente pegar elas e relacionarem ao seu significado. A primeira palavra que nós temos é vilarejo. Vilarejo nada mais, nada menos que é uma cidade pequena. Agora a B é ciscarem. As galinhas estavam ciscando o chão. O que significa ciscarem? Elas estavam remexendo o solo. Indagou. Indagou é perguntou. Anfitrião é o dono da casa. E o E é monarquia, é o rei soberano. Nossa número 8, nós vamos observar esses verbos que estão entre parênteses nas nossas frases. E vamos utilizar nele o são com C cedilha e com S. Para isso, nós vamos observar o final dessas palavras. A nossa primeira, A, pretender. Observe que pretender termina com ender. Então, ficará pretensão com S. A nossa B, converter, ficará conversão, mas observe que converter termina com verter, então ficará também com S. A C, estender, ficará extensão, mas observe que estender termina com ender, então também será escrito com o S. E a nossa D é compreender, compreender termina com ender, então ficará compreensão com S. Agora, na nossa número 9, nós vamos completar essas frases que nós temos abaixo com os pronomes interrogativos. Lá na letra A, dias levaram para chegar à cidade. Ele quer saber a quantidade de dias que levaram para a cidade. Então, o nosso pronome de interrogativo será quantos? Agora, a B. Era o rei. Ele quer saber a identificação. Quem que era o rei? Então, nós vamos utilizar o quem. Agora, a C. Foi a condição dada pelo nobre camponês para acompanhar o caçador. Ele quer identificar qual que foi a condição dada pelo nobre camponês para acompanhar o caçador. Então, nós vamos utilizar o qual. E a nossa D, a última, aconteceu quando chegaram lá. Ele quer saber o que aconteceu quando chegou lá. Nós acabamos de responder as nossas perguntas da página 48 à página 66 da apostila do Manual do Aluno. Agora vocês vão pegar o nosso caderno de atividades lá na página 21 e vão responder até na página 29. Vocês terão hoje e amanhã para fazer isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar mensagem. Beijos, tchau!